Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao Café com Pens. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, enviaram as suas sugestões e realmente se engajaram para distribuir nessa mesa tópicos de interesse para toda a avicultura latino-americana. E hoje nós estamos aqui de novo com o professor Pens para abordar um assunto que com certeza está na mesa de todos vocês nesses últimos anos. Professor, qual seria o tema de hoje? Vamos começar com este tema que realmente está em todos os cantos, em todas as geografias da avicultura internacional, Marcelo, que são as políticas referentes ao uso de antibióticos, tanto melhoradores de desempenho quanto terapêuticos. E as consequências positivas da visão da importância de olharmos isso de uma maneira distinta do que foi utilizada e olhada até o dia de hoje. Ótimo, professor. E esse problema não é só importante para nós da indústria avícola, mas também relacionado com saúde pública mundial. Na Organização Mundial da Saúde, eles colocam que em 2050, talvez um dos principais problemas de mortalidade humana no mundo será relacionado a enfermidades que de alguma forma estejam ligadas à resistência aos antimicrobianos. Então nós temos realmente exemplos no Brasil, mas a nível global de que tanto a Organização Mundial da Saúde, a OIE e até mesmo a FAO têm se unido formando um plano de ação a nível global para controlar essa resistência aos antimicrobianos. E tudo isso tem indicado a nível nacional que nós, como Brasil e como América Latina, através do SENASA, do MAPA, também implementaremos políticas que afetarão a produção avícola em toda a América Latina. E hoje mesmo tivemos um exemplo, dentro de um texto que o professor publicou na FIDINFO, onde o tema principal era avicultura em 2039, grande parte do que o senhor comentou foi relacionado a uma avicultura que não mais poderá contar com o uso dos medicamentos. Então, eu gostaria que se o professor pudesse comentar um pouquinho sobre o temário que tu apresentaste nessa discussão e depois abordando como isso vai trazer para a nossa realidade brasileira. Isso é, para mim, um ponto importante, Marcelo. A maneira com que a OIE está trazendo essa discussão é de uma maneira que sempre eu preferi. Porque desde que os europeus começaram a lidar com este assunto, a impressão que ficava para a sociedade é que nós, na área animal, e especialmente os veterinários, é que estávamos criando um grande problema relacionado com a resistência destas substâncias. E isso sempre me causou um desconforto, porque mesmo sabendo que sim, isso poderia ser verdade, mas eu sempre fiquei muito preocupado, e continuo, que o que nós estamos trazendo de riscos de resistência ao uso indevido na área da produção agrícola, e especialmente no uso indevido de antibióticos na medicina humana, não podíamos ficar fora de um contexto único. Porque nós, na área da produção animal, se causamos uma resistência a um ser humano, essa resistência é uma resistência indireta, que ela passa pelo animal, que adquiriu uma resistência e que quem vai consumir aquele produto vai continuar no processo de risco de resistência. É uma cadeia complexa. Nós não estamos discutindo aqui de produtos antibióticos que têm efeito carcinogênico ou teratogênico. Isso é diferente, é a manipulação da molécula. Aqui nós estamos pensando em, num primeiro momento, os melhoradores de desempenho e o uso indevido de terapêuticos, ou em momento indevido ou em quantidade indevida. Então, quando vem essa proposta traz o que toda a sociedade quer. Até porque novas moléculas não estão surgindo. Então, nós teremos que sobreviver com as moléculas que estão aqui em cima da mesa, porque a própria indústria farmacêutica está tendo dificuldade em desenvolver outros produtos. Então, esta proposta da OIE, no meu ponto de vista, ela contempla todos os segmentos que estão envolvidos nesta problemática da resistência. E não somente a área da produção animal, que ficou com um peso muito grande sobre ela. Independentemente se participa ou não, e participa, mas não é a única responsável por um processo que tem um início, um meio e um fim,
E isso não passa somente pela produção animal. Exato, professor. E dentro desse tema, todos nós somos responsáveis. Muito bem dito, o ambiente, os animais e até mesmo a saúde humana, todos somos responsáveis por controlar essa resistência aos antimicrobianos. Devemos trabalhar juntos como setor para resolver esse problema. E muito do que a gente vai falar aqui hoje é relacionado com a produção animal e os impactos que essas políticas podem trazer para a nossa cadeia. Nós sabemos que é algo irreversível, né, que a limitação, a restrição de uso de alguns antibióticos, ela vai acontecer e de fato está acontecendo hoje já no nosso país, aqui no Brasil, mas a gente precisa entender de uma forma um pouco mais holística o que isso vai afetar no nosso negócio e quais práticas nós precisamos abordar e modificar para trabalhar de uma forma diferente, sabendo que essa realidade já está aqui. Eu acho, por exemplo, o que aconteceu na Europa, quando houve uma retirada por precaução, porque assim que toda a estrutura do mercado comum europeu funciona, quer dizer, retira-se, prova-se se tem razão pela retirada ou não. Eu acho que foi muito mais difícil para a Europa, lá no final do século passado, tomar esta decisão de uma retirada por precaução, do que nós hoje, depois de mais de 20 anos, aprendendo com os europeus, aprendendo com novas propostas de produção animal, chegamos num momento muito mais fácil de implementá-las. Eu acho que para os europeus foi muito mais difícil. E é tão verdade isso que quando eles optaram por esse procedimento, sim, eles tiveram prejuízos no desempenho dos animais. Os produtores, os investigadores, os usuários não estavam preparados para essa nova tecnologia. Então houve um ônus para isso, tomados com a devida medida europeia, né, e com as suas consequências. Nós hoje entramos nesse jogo com mais vantagem. Ou seja, com todo esse aprendizado de mais de 20 anos, nós já não entramos nesse processo de uma forma tão despreparada. Então, o Brasil hoje entrando nesse processo, e é irreversível, ele entra de uma maneira muito mais confortável do que certamente os europeus entraram quando naquela ocasião, insisto, por uma questão de retirada por precaução, não se sabia qual era o plano B. Estavam todos eles acostumados com o plano A, como proceder com um novo plano B desconhecido. E hoje também a gente percebe uma realidade diferente, talvez um intermediário do que nós vamos ver aqui no Brasil, que aconteceu com os Estados Unidos, né? Onde, enquanto na Europa, de certa forma, essa transição se deveu a questões de precaução, mas gerou produtos premium, né, com valor agregado. Quando vamos para os Estados Unidos, nós já vemos essa situação sendo trazida à tona através de grandes cadeias, né, onde a pressão não é do consumidor final, e sim as grandes cadeias de retailers e de distribuidores trazendo uma necessidade, uma obrigatoriedade da retirada dos antibióticos. E em alguns casos, não somente melhoradores, mas também antibióticos terapêuticos, né, a evitar o uso de medicação sobre qualquer possibilidade dentro da produção avícola. E nos Estados Unidos eles já convivem com essa realidade e é interessante a gente ver o porquê isso aconteceu lá e se essas políticas que talvez foram direcionadas não por nível governamental, mas sim pelo próprio mercado nos Estados Unidos, elas podem, de certa forma, ocorrer da mesma forma aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. Tu vês, se a gente olhar a Europa e os Estados Unidos, nós vamos ver coisas distintas. Os europeus sempre vão optar pela precaução, protegendo a sociedade. Os americanos não têm isso como conceito. Toda a estrutura de produção agrícola e animal nos Estados Unidos sempre foi conduzida para alta produtividade. Então, o conceito de precaução nos Estados Unidos tem uma visão distinta dos europeus. O que levou os americanos, de uma maneira quase que inesperada para o mundo inteiro, tomar a decisão que tomou foi, como você disse, foram problemas puramente de um negócio que a indústria compradora de produto animal pressionou muito mais por uma questão de marketing do que propriamente uma mesma razão europeia. Mas nós, que estamos em outra parte do mundo, não os Estados Unidos e na Europa, nós estamos assistindo essa questão na plateia. Só que quando os americanos tomaram essa decisão,
criou-se uma situação muito interessante no mundo inteiro, porque parece que faltava os americanos capitularem com relação a essa tomada de decisão europeia, e nós estamos assistindo, Brasil, Argentina, como também exportadores, e outros países, na Ásia e na própria Europa, em alguns lugares que ainda era permitido utilizar, não do mercado como o europeu. Quando chega os Estados Unidos com essa proposta, todo mundo passa a dizer, bom, é agora. Agora. E o Brasil não podia ser diferente disso, porque o Brasil é um país exportador, nós exportamos em aves mais de 30% que nós produzimos. Ou seja, se o cliente externo quiser um produto com uma devida especificação e ela não passa pelo uso de antibióticos mediadores de desempenho, no final das contas, nós temos que nos adequar. E o mais interessante disso tudo, Marcelo, e isso é importante que a sociedade entenda, o Brasil não consegue produzir carne para brasileiro e carne para europeu. O processo de produção é muito complexo. Ou seja, esta elevada da barra que os europeus estão propondo, e agora os americanos também, isso faz com que nós, brasileiros, elevemos a nossa barra na direção da produção livre de melhoradores de desempenho, e eu insisto no uso indevido de terapêuticos, porque às vezes as pessoas não se dão conta disso também. Isso só traz um benefício, ou seja, se isso vai trazer uma segurança para a sociedade, se os europeus, há mais de 20 anos, já introduziram esta postura na produção animal, porque nós, brasileiros, que temos uma importância tão grande em exportação e também com a saúde dos nossos cidadãos, também não implementamos. Então, é uma questão simplesmente de adaptar nossas condições de produção às condições de produção de outras partes do mundo. E uma coisa importante, Marcelo, existem novos players no jogo, né? Hoje nós falamos de Ucrânia, Polônia, Turquia, mesmo a Tailândia, todos são países que já estão entrando no processo com esse tipo de cautela. Então, não nos sobra muito espaço se não acolhermos e avançarmos e tirarmos benefícios do ponto de vista de negócio em relação a esse mercado internacional. Isso mesmo, professor. E não só como exportadores, pela necessidade de combater e competir em mercados onde os players já estão trabalhando dessa forma, mas mesmo no nosso país. No Brasil, nós temos políticas sendo implementadas, o Ministério da Agricultura colocando em aprovação uma portaria, a portaria 171, onde provavelmente teremos restrição do uso de algumas moléculas melhoradoras de desempenho. Isso nos dá indicativos de que essas políticas da OIE, OMS, junto com a FAO, realmente estão desembarcando na nossa realidade latino-americana. E vemos que, quando a gente analisa essas políticas de modo um pouco mais profundo, nós percebemos que grande parte das moléculas que são muito críticas para a saúde humana e que com certeza serão as primeiras a serem apontadas, são moléculas que nós utilizamos de forma quase que rotineira na avicultura como terapêuticas. Então, num horizonte não muito distante, nós também podemos esperar restrições nesse horizonte, certo? Melhor recomendação para esse tipo de discussão é nós, brasileiros, que estamos envolvidos com produção animal, avicultura em especial, que sejamos proativos a esses movimentos. Porque, além de serem irreversíveis, eles já estão circunstanciados pela experiência europeia de que eles fazem bem para o processo. Então, por mais que os americanos entraram nessa discussão olhando do seu ponto de vista mercadológico, não importa isso. O que importa é que nós aprendemos no decorrer de todos esses anos que esta é uma saída que reduz os riscos de resistência. E o que nós estamos lidando hoje é exatamente com isso. A sociedade precisa ter uma defesa para todas essas novas situações de saúde pública que estão chegando. Então nós não podemos reagir, nós temos que agir em benefício da sociedade. E como o professor bem comentou, a maioria dessas políticas que são implementadas, elas trazem necessidade de mudar a forma de produzir. E essas mudanças na forma de produzir, elas não necessariamente são
contrárias à produtividade. Pelo contrário, a gente vê com a questão de antimicrobianos, mas mesmo com o controle mais forte na área de salmonela e segurança dos alimentos, que grande parte das práticas que são mudadas para melhorar esses pontos também são práticas que melhoram a produtividade. E a gente precisa realmente mudar o chip, como o professor sempre fala, né, o nosso mindset, de a gente passar a atuar menos controlando problemas ou enfermidades e trabalhar promovendo saúde, né? A promoção de saúde no sentido amplo, onde a gente olha e tenta dar aos animais condições efetivas para que eles desempenhem melhor e sejam mais saudáveis. E nisso a gente sabe que há várias coisas que são necessárias para isso e não são produtos. A gente trabalha com redução no uso de antimicrobianos e até mesmo proibição de alguns antimicrobianos e não podemos ter a expectativa de que esse problema será solucionado com um produto ou uma solução milagrosa. Pelo contrário, na maioria dos casos são práticas que precisam ser alteradas, né? E eu queria perguntar para o professor, se pudesse decorrer um pouquinho, sobre quais são as práticas que o professor elenca como as principais e as mais importantes para empresas que buscam ou estejam em processo de transição para produções sem melhoradores de desempenho. De acordo, Marcelo, eu acho que todas essas modificações que ocorrem, nós temos que ter uma atitude proativa. Neste caso, da mesma maneira. Ou seja, fazer o mais do mesmo não vai resolver. Nós temos que entender que isso é importante, nós temos que entender as consequências positivas desse novo ambiente que nós estamos vivendo e, para isso, nós temos que olhar, e tu bem disseste, eu estou de acordo, não olhar mais o micro-organismo causador da enfermidade. Nós temos que olhar o que proteger e o que fazer pelo hospedeiro para que ele esteja mais qualificado para eventuais desafios que são inevitáveis. Então, isso é uma mudança completamente grande e fundamental. Saúde intestinal é uma onda que tem 15 anos, proporcionada pelos europeus, já olhando nessa tríade epidemiológica que o hospedeiro é mais importante do que o agente causador da enfermidade. Se nós olharmos para isso, muda completamente nossa maneira de produzir. Quando eu antes olhava que havia um produto que resolvia todos os problemas da cadeia, hoje nós temos que entender que esse produto não existe. Então tem que começar lá no início na cadeia. No caso do frango de corte, o grande desafio nosso é ter os pintos saudáveis saindo dos incubatórios. Então isso implica incubatórios devidamente manejados e granjas de matrizes também devidamente manejadas. E aí já estamos falando em biosseguridade dentro desse contexto. Lá na granja onde esses pintos chegarão, essas granjas têm que ser adequadas para receber um ente que poderá estar ganhando mais que 100 gramas de ganho de peso por dia, e ele está sendo protegido por um bom ambiente que ele está sendo produzido. Isso muda completamente a maneira de ser. Então, pintos de qualidade, ambientes de qualidade e naquilo que cabe a nós, que é a nutrição diferenciada, é que vai fazer a grande diferença para sairmos desse conceito de melhorador de desempenho ou terapêutico por uma situação completamente diferenciada. Mais uma coisa, isso para os veterinários é um grande ganho, porque o veterinário vai ser formado para cuidar do hospedeiro. Muda, inclusive, a formação do próprio veterinário, que antes estava preocupado na farmacologia e entender os princípios ativos e como eles funcionavam sobre um agente causador da enfermidade. Hoje não, o veterinário vai ter que entender de anatomofisiologia do aparelho digestivo, resposta imune. Então, muda completamente a maneira de a própria grupo técnico envolvido na produção animal se comportar daqui para frente. É uma nova história. Aliás, mais desafiadora do que a passada. Sem dúvida. Professor, e em nutrição, vendo as experiências europeias e mesmo americana, quais são as práticas de nutrição? O que o professor tem visto de novo em empresas que migraram para a produção livre de antibióticos? O que eles têm feito na área de nutrição? Em nutrição, pensando em saúde intestinal, é muito simples, Marcelo. Tudo que sobra do intestino vira comida de micro-organismo.
Então essa é a forma simples de dizer. Quer dizer, se o animal não se beneficiou daqueles nutrientes, alguém se beneficiará ou, eventualmente, mais produto será excretado. Então a sociedade perde dos dois lados. Em nutrição, então, o primeiro grande desafio é nós conhecermos a qualidade das nossas matérias-primas, para que nós possamos formular sem qualquer margem de proteção e de segurança. Quanto menos, melhor, desde que o animal esteja sendo atendido nos níveis nutricionais que precisa. Então esse é o ponto fundamental. O segundo ponto fundamental nesta área, quando se olha, é, sob o ponto de vista do micro-organismo de novo, é que não sobre nitrogênio no trato digestivo. Então, formulação com custo mínimo já não é mais o grande acontecimento. É a formulação com nutriente mínimo no trato digestivo para que só o hospedeiro tenha benefício. E aí hoje nós estamos discutindo, né? Formulação com aminoácidos sintéticos, não dando mais atenção a mínimo de proteína bruta. Nós hoje, dentro da própria empresa, estamos discutindo o que é proteína degradável e não degradável. Isso tudo vai ser assunto para os nossos próximos encontros. E, evidentemente, um ponto fundamental que realmente trata-se de um fato curioso, no meu ponto de vista, é do nosso nutriente desconhecido ou ignorado, que é a água. Então, se nós olharmos animal de boa qualidade, no ambiente de boa qualidade, e uma nutrição sem margem de segurança, isso facilitará muito a nossa atividade para produzir um animal são e sem bengala. Professor, e sem dúvida alguma, esse assunto, essa discussão está na mesa de toda a indústria latino-americana. Mas o que a gente pode esperar de fato, concreto, que vai acontecer? As empresas precisam estar preparadas para curto, médio e longo prazo, ou é uma situação que tem possibilidade de reversão? Marcelo, este processo ele é irreversível. Durante a nossa conversa, eu tentei colocar a importância que teve os Estados Unidos nessa troca de rumo. E uma vez que os Estados Unidos trocou o rumo, o mundo acompanhou aqueles que faltavam acompanhar. Ou seja, não tem volta. Esse é um processo irreversível. E insisto em dizer o seguinte, mesmo que no Brasil existam empresas que podem dizer como não exportadoras, é importante que essas empresas também comecem a olhar estas alternativas. Mas, de novo, a alternativa não mais se coloca presa a produtos diferenciados. A nova alternativa é repensar a indústria avícola, que é muito mais complexo, né? Porque colocar um produto numa ração é uma tomada de decisão cartorial. Aqui não, aqui eu estou propondo, nós estamos sendo desafiados a ter um processo de início, meio e fim alterado. Como será? Quanto mais rapidamente nós entendermos que estamos num outro patamar de produção animal no mundo, mais nós vamos ganhar porque estaremos olhando isso com mais atenção. Então, concluindo, não tem saída. Vamos tratar de olhar a avicultura de uma maneira distinta e não mais com retrovisor. Não é mais um negócio do passado. Esse é um negócio do futuro. Nós vamos continuar produzindo carne de frango, mas não tem dúvida, os indicadores são todos muito robustos, mas não da forma que fizemos até ontem. Então não adianta, vamos fazer isso de uma maneira mais profissional, mais qualificada, identificando com os números o que nós estamos propondo, para realmente continuarmos jogadores desse negócio mundial, que o Brasil sempre foi efetivo e que não pode deixar de ser, porque, de novo, quem exporta 36% tem um volume de exportação significativo. E nós não podemos perder isso para novos jogadores que já entraram dentro dessa nova avicultura. Nós estamos trocando. Muitos desses novos jogadores estão entrando já com uma nova visão, que é a visão que nós temos que absorver. Ótimo, professor. E muito obrigado por nos apresentar esse admirável mundo novo. Quem ganhou no passado não quer dizer que vai ganhar no futuro. Então a gente precisa estar preparado para uma nova situação. Realmente uma situação complexa, difícil,
Mas pelo que o professor comentou aqui, nós como brasileiros e como indústria latino-americana temos todas as possibilidades na mesa para trabalhar de forma correta, inclusive melhorar nossa indústria e nossos processos por essa transição que, de certa forma, nos vai ser obrigada. Muito obrigado a vocês também por acompanharem o Café com Pens e por terem enviado suas sugestões através do e-mail ou do WhatsApp. Continuem fazendo, pois nós, a partir desse episódio, selecionaremos os novos temas que serão apresentados em sequência. E muito obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo Café com Pens. Obrigado, Marcelo. Grande abraço.